Saber Direito desta semana, a evolução no direito digital. Você vai conhecer os conceitos, princípios e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. As aulas são com o professor Frank Ned. Olá a todas e todos. Vamos agora tratar do nosso último encontro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Neste último encontro, faremos inicialmente uma breve revisão dos temas tratados no encontro anterior e vamos focar em estratégia para implementação e estratégia para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. No nosso encontro anterior, nós falamos então sobre os direitos do titular de dados. Falamos que o titular de dados tem o direito à oposição, que é a sua liberdade informacional. Ele tem o direito ao cancelamento, que inclusive já estava previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ele tem o direito a acesso aos dados, que está em linha com o direito a livre acesso, que é um princípio. Falamos também sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público. O poder público, para alcançar os seus objetivos, a sua missão, ele pode realizar o tratamento de dados pessoais, desde que também esteja aderente aos princípios da lei. Falamos da transferência internacional de dados, que são motivos, por exemplo, acordos internacionais, exercício do direito, consentimento titular, ou seja, nós temos ali 9 elementos que autorizam a transferência internacional de dados. Falamos das sanções administrativas, que elas são aplicadas de forma escalonada, começando com advertência, multa simples, passando para a publicização, a proibição do tratamento de dados e a eliminação de dados. Falamos também que dentro da aplicação das sanções administrativas, exerce ou há exercício de um juízo de ponderação. E nesse juízo de ponderação, neste juízo de culpabilidade, avalia-se, por exemplo, a boa-fé do controlador, a reincidência, se ele está cooperando para informar o titular, enfim, vai se analisar a culpabilidade como um dos elementos para a aplicação da sanção. Também comentamos que a sanção administrativa não afasta as responsabilidades na esfera criminal e na esfera civil, não afasta a responsabilidade dentro das relações de consumo e também comentamos que o controlador e o operador, eles respondem de forma objetiva pelo incidente. Por fim, comentamos sobre as atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Como exemplo de algumas atribuições, podemos citar a obrigação de regular áreas ainda não definidas, gerar políticas de conscientização, ações de levar o conhecimento do público e das empresas, os critérios e o uso da lei. Falamos também sobre a questão o exercício da fiscalização, da auditoria. Por fim, em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, registramos a importância de termos uma autoridade independente para que seja não só uma demonstração do Brasil perante a comunidade internacional do compromisso do país com a proteção de dados pessoais, mas para que essa autoridade possa agir de forma que não tenha influência política. A boa prática global adotada no mundo demonstra que a autoridade deve ser independente. E falamos também que, inclusive, um critério de avaliação da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é que leis de proteção de dados pessoais tenham autoridade independente, porque isso é um bom modelo, é uma boa prática. E falando em boa prática, nós vamos entrar aqui então agora, na aula de hoje, sobre uma estratégia de conformidade, uma estratégia de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É claro que podem e existem várias estratégias.
O que nós iremos comentar aqui é uma possibilidade, um olhar estratégico da implementação. A primeira questão que pode surgir a uma empresa, mas será que realmente eu preciso me adequar a essa legislação? A resposta é, a adequação é inevitável. Assim como as empresas, com o surgimento de Código de Defesa do Consumidor há 30 anos atrás, tiveram que se adequar e hoje no país, qualquer empresa de qualquer porte, em qualquer localidade do país, está adequada, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, não será diferente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É certo que existe a necessidade de um tempo de maturação, de aculturamento, mas também é certo que esse é um processo inevitável. Todas as empresas do país, de qual porte for, deverão se adequar ao tratamento, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais quando tratam os dados para fins comerciais, fins econômicos. Precisamos, então, estar cada vez mais preparados. A conformidade não é uma corrida de 100 metros, é um processo contínuo, assim como é contínuo a adesão ao Código de Defesa do Consumidor. Também é um processo contínuo a adequação à legislação. Numa primeira fase, você faz aquele trabalho mais grosso, você vai ajustar, resolver as questões mais emergentes, mas você vai fazendo refinamentos, um planejamento escalado até chegar ao melhor nível de adequação. Por outro lado, nós podemos e devemos ver a adequação à LGPD como uma janela de oportunidade, porque a empresa demonstra para o titular de dados o compromisso dela, o respeito aos dados pessoais. Então, a proteção de dados pessoais pode passar a ser um diferencial competitivo para as empresas. Nesse sentido, não se trata o processo de adequação de um custo, mas sim de um investimento. Dito isso, é importantíssimo registrar que nas empresas de maior porte, o conselho de administração, quando nós falamos de modelo de governança, ele precisa se apropriar das questões referentes à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não pode o Conselho de Administração, dentro das boas práticas de governança, delegar essa função para a equipe de TI, para a equipe de informática. Não. O Conselho de Administração tem que se apropriar dessa legislação, porque um dos princípios da lei, inclusive, é o princípio da responsabilização. Sendo um princípio da responsabilização, o CA, Conselho de Administração, está envolvido nessa responsabilização. Então, nesse momento, o Conselho de Administração, mais do que simplesmente determinar que se faça a adequação, precisa ele se apropriar dos termos da lei, do funcionamento, da compreensão, da abrangência, entender quais são os princípios, quais são as bases legais, pautar efetivamente a adequação dentro das suas ações estratégicas. E como se preparar? Existem várias estratégias possíveis. Aqui nós iremos apresentar uma possível estratégia. Importante dizer que dentro das várias estratégias, nós temos aqui pelo menos duas dimensões que devam ser consideradas. Segurança da informação ou proteção de dados e proteção da privacidade são elementos diferentes. Eles tratam de universos diferentes e trabalham de forma cooperativa. Quando eu falo da proteção de dados, eu estou falando de mecanismos que vão garantir o controle de acesso aos dados, vão garantir a confidencialidade, a indisponibilidade, vão garantir o princípio do não repúdio dos dados. Quando eu falo de princípios da proteção, eu estou falando de princípios que vão garantir a adesão aos princípios da lei, ao uso ético de dados, pautado nas bases legais. Ou seja, um dado ele pode estar aderente aos princípios da segurança, conformidade, integridade, disponibilidade, não repúdio, mas ele pode não estar em conformidade com os princípios, com a política de privacidade. Porque a política de privacidade vai falar da forma que eu uso os dados, dos
consentimentos, das bases legais de consentimento, de aderência aos princípios. Dessa forma, política de privacidade e política de privacidade, que são dois instrumentos, devem trabalhar de forma harmônica. Nesse trabalhar de forma harmônica, nós temos três elementos que estão ou que são necessários atuar conjuntamente. Nós temos processos que gerem ações nas empresas, nós temos tecnologia que suportam a implementação da lei e nós temos pessoas. Esses três elementos precisam trabalhar de forma harmônica. E, nesse sentido, existem uma série de boas práticas de mercado, onde nós podemos citar, por exemplo, dentro da segurança da informação, a ISO 27001, ISO 27002, que são normas já consolidadas no mercado que vão falar sobre a segurança da informação. Outras normas também é o COSO, o COBIT, mas que geralmente são normas mais adequadas para o setor bancário, o setor financeiro, que por si só já é um setor extremamente regulado. Já dentro da privacidade, nós temos uma norma ISO recente, que é a norma 27701, que também vai trazer critérios para a privacidade, que em termos gerais ela vai fazer uma leitura da 27001, 27002, criando uma adequação para a privacidade. Também nós temos normas do NIST, National Institute of Standards, dos Estados Unidos, que também traz boas práticas de adequação. Vejam, senhores, que já há um conjunto de normas de boas práticas que podem ser utilizadas para a adequação. Então, nós temos aqui 4 grandes esferas. A primeira esfera é a esfera dos dados. O dado, ele pode ser um dado operacional ou ele pode ser um dado pessoal. Essa lei, ela não alcança o dado operacional, mas lógico que também dados pessoais podem ter um caráter de dado operacional. Exemplo, quanto uma empresa gasta por ano de papel, de material de limpeza, de transporte, isso é um dado operacional. Agora, os dados dos seus colaboradores, quantos e quais colaboradores ficaram ausentes por questão médica, quais colaboradores fizeram determinada viagem, quais colaboradores que têm adesão ao plano de saúde. Isso é um dado pessoal. Então, no universo dos dados, uma primeira distinção, dado operacional, dado pessoal. Dentro do dado pessoal, o dado pessoal em si e o dado pessoal sensível. E, por fim, aquele dado anonimizado. O dado anonimizado não é alcançado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque há dentro da legislação, no artigo 12, a informação de que o dado anonimizado não é dado pessoal. Numa segunda esfera, nós temos a segurança da informação. A segurança da informação, então, que vem para proteger os dados, com os seus princípios tradicionais, confidencialidade, integridade, disponibilidade, não repúdio e autenticidade. Então, esses princípios, que são princípios tradicionais da segurança da informação, ajudam a proteger os dados. Surge agora uma próxima esfera que abarca os dados e a segurança da informação, que é a esfera das políticas de privacidade, que vai falar da previsibilidade, ou seja, eu tenho que ter previsibilidade do impacto que pode causar no titular de dados eu não estar em conformidade com os princípios, eu não estar em conformidade com as bases legais. Um outro princípio aqui é o princípio da gerenciabilidade. Já que o titular de dados ele pode dar o consentimento, eu tenho que ter nos meus sistemas, nas minhas plataformas, mecanismos, processos para gerenciar esse consentimento. Também, dentro da política da privacidade, nós temos o princípio da dissociabilidade. Uma vez que o titular de dados ele pode solicitar o cancelamento, uma vez que eu posso aplicar técnicas de anonimização, eu tenho que ter mecanismo para desassociar esse dado. E eu diria que, numa quarta e última esfera, nós temos a política de governança de dados, que vai abarcar todo esse universo. Uma boa política de governança de dados vai tratar, então, da sua dimensão de segurança da informação, da sua dimensão da privacidade.
Então, por onde começar? Eu posso fazer alguma escala de questões para direcionar as minhas primeiras reflexões. Quais são as necessidades da instituição? De adequação, de recursos, de pessoas para começar esse processo. Aonde nós estamos agora? Já tem alguma iniciativa? Não temos nada? Aonde queremos estar daqui 6 meses, daqui 1 ano? O que precisa ser feito para alcançar esse objetivo que nós estabelecemos, que o Conselho Administrativo estabeleceu? Qual estratégia vai ser adotada para chegar até este objetivo? Como eu consigo criar métricas para avaliar se eu cheguei ao meu objetivo? E como eu mantenho a dinâmica da implementação da lei? Veja que essas reflexões iniciais nos ajudam a criar, a pensar a melhor estratégia de acordo com a natureza da instituição, com os recursos disponíveis, com a urgência. Então, como se preparar? Em que estágio eu estou? Eu estou observando o mercado? Eu já tenho alguma iniciativa? Já comecei a fazer uma identificação de processo? Já comecei a pensar em elencar o encarregado de dados? Ou eu já estou num estágio mais avançado? Esse é o primeiro termômetro que o CA, o Conselho de Administração, os executivos, os decisores da empresa que têm responsabilidade, que respondem por essa legislação, têm que se perguntar: qual é o cenário que eu me encontro? Nada fiz, inicial, ou já estou num estágio avançado? Depois disso, se eu nada tenho, naturalmente, um fluxo possível é eu começar fazendo adesão às boas práticas de mercado. Então, eu vou buscar normas de boas práticas, como as normas ISO já citada. Depois de começar a incorporar essas boas práticas, eu vou começar a desenvolver mecanismos para a disseminação do conhecimento, para a conscientização, desenvolvo métricas para mensurar a minha evolução e desenvolvo estratégias para a fixação dessa nova realidade dentro da instituição. E por que nós estamos falando dessas métricas e ações de fixação da nova realidade? Porque nós sabemos que dentro desses 3 pilares, de processos, pessoas e tecnologia, um dos maiores desafios é a mudança cultural. Tecnologia, se você tem recursos, você faz a licitação, você faz a cotação e você compra a tecnologia. Processos, se você tem recursos, você contrata empresas, você desenha, você desenvolve, você mapeia, você implanta processos. Mas pessoas é um processo contínuo de transformação, de fixação, de mudança de hábito. Uma das coisas mais difíceis que existe na vida de qualquer um de nós é mudar certos hábitos. Então, em alguma medida, o pilar pessoas pode ser o maior desafio de uma instituição. Dentro dessa ideia, uma primeira análise que a gente pode fazer quanto definição de estratégia é uma comparação da questão tempo por investimento. E daí, 3 cenários podem se apresentar na ajuda da decisão de uma empresa. Ela pode querer fazer adequação em pouco tempo, e para isso ela vai buscar talvez uma consultoria externa, ou seja, o tempo de implementação é menor, porque uma consultoria vai acelerar o processo, mas certamente ela vai ter que dispor do maior investimento, é uma estratégia. Uma outra estratégia é ela investir mais tempo na formação dos seus colaboradores e contar com uma consultoria que vai dar apoio eventual. Aumenta o tempo, porque a curva de aprendizado é lenta, e o menor investimento com consultorias, por exemplo. Uma terceira opção é fazer um meio termo entre tempo e investimento, aonde trabalha-se de forma cooperativa nesse processo de adequação. Então, dentro das estratégias de formação, nós podemos pensar em formação das equipes, em terceirização ou terceirização com repasse. Me parece que a primeira ação
é o apoio do alto executivo da empresa. Os altos executivos precisam apoiar e fazer a reserva orçamentária para que se inicie um processo de implementação. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que na realidade corporativa existem vários projetos concorrendo pela atenção das pessoas. Há conflito de interesses entre projetos. A partir do momento que a alta direção se compromete com o projeto, você tem então ali um sinal claro para toda a empresa que aquilo é uma prioridade. E mais do que isso, se você for questionado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados quais são as ações que estão em curso, você tem como demonstrar documentalmente que a alta direção já realizou reuniões, já está isso consignado em ata, já foi feito provisionamento orçamentário para a implementação. Apoio da alta direção e orçamento é a primeira fase. Em seguida, nós temos que entender quais são as obrigações legais. Para isso, pode-se instituir um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, então, dominando a legislação, que pode ser com o apoio de uma consultoria, vai entender quais são os princípios, quais são as bases legais, vai começar a identificar os seus processos através de várias técnicas e fazer um mapeamento da criticidade desses processos frente às áreas de negócio. Cada área de negócio tem uma diversidade de processos e os processos para as áreas de negócio têm criticidade diferente. Então, ao elencar identificação dos processos e aplicar um critério de criticidade, já permite que a instituição crie um elemento de priorização e, dessa forma, iniciar suas ações pelos processos que são mais críticos. Nesse caminhar, escolher um encarregado de dados ou, a depender do porte, um comitê de privacidade para que possa acompanhar esse trabalho desde o seu nascimento. Levantar e classificar o legado. A lei não se aplica somente ao dado pessoal atual, aplica-se ao legado, ao atual e ao dado futuro. Então, se eu tenho planejamento de coleta de dados com novos aplicativos, novas plataformas, eu já tenho que pensar no Privacy by Design, privacidade por concepção, por padrão. Eu já tenho, então, que estar pensando nessas dinâmicas. Faço revisão das políticas, das declarações, dos termos, dos contratos, buscando a conformidade, buscando a adequação. Analiso as bases legais que me autorizam o tratamento de dados pessoais frente aos processos identificados. Crio processos, especialmente o processo de resposta a incidente. Caso eu tenha algum incidente, eu já tenho um processo documentado, as pessoas já foram treinadas para uma resposta rápida de enfrentamento a uma situação de crise. De forma geral, podemos então desenvolver essas estratégias em 4 pilares. Um primeiro pilar de análise e identificação de processos, identificação de conformidade, identificação documental. Um segundo pilar que vai dizer respeito às políticas de segurança, políticas de privacidade, termos, contratos. Um terceiro pilar que vai falar sobre treinamento, conscientização, qualificação das equipes. E um quarto pilar com um olhar sobre a tecnologia da informação, sobre a infraestrutura. Lógico que essas ações, algumas delas vão acontecer de forma paralela e outras irão ocorrer à medida que fases são concluídas. Dentro da identificação de situação, eu posso ter inicialmente uma identificação da situação, um diagnóstico da situação, qual é o cenário, desenhar quais são as possibilidades de alternativas, analisar as alternativas possíveis, selecionar a alternativa e implementar com a monitoração. Veja que é um processo de decantação, seguindo um procedimento com um modelo.
tudo isso permite você chegar ao final do processo com sucesso e, se você for questionado, você tem documentação, fundamentação para mostrar para a autoridade que você está conduzindo um processo sério, responsável, de acordo com boas práticas. Dentro desse processo, por exemplo, de identificação inicial, então eu vou envolver as áreas interessadas através do grupo de trabalho, eu vou mapear o fluxo de informação. A informação tem um ciclo, né? A informação, ela é criada, ela é distribuída, ela é utilizada, ela é armazenada e ela é eliminada. Eu vou entender o ciclo da informação. Eu vou verificar quais são as políticas e procedimentos. Eu vou documentar um plano documental dessas ações. Eu vou mapear os riscos, fazer a guarda segura desses dados, ver quais outros marcos legais que também estão dialogando com a LGPD para o meu segmento de negócio. Faço uma fase de revisão e validação para garantir que, de fato, estou tratando de forma adequada esses processos, aonde eu faço revisão, questionários, eu faço ajustes e tenho uma fase de aceitação. E, por fim, eu estou, então, dentro desse ciclo de adequação. Como nós dissemos, o dado pessoal ou o dado tem um ciclo de vida. Um dado, ele é criado, ele é distribuído, ele é utilizado, ele é armazenado e ele é excluído. Como exemplo simples, para nós verificarmos esse ciclo dos dados, vamos pegar, por exemplo, o RH que recebe currículo. Ao receber currículo, o RH pode receber esse currículo em meio digital ou em meio físico. Então, ali nasceu, é o momento de gênese, de origem desse dado pessoal dentro da instituição, é a criação. Esse currículo, ele vai ser distribuído para as áreas de interesse, para verificar se ali há os requisitos que atendam os critérios para uma determinada vaga. E nesse currículo, certamente que há dados pessoais. Então, criou-se o dado, distribuiu. As áreas vão usar esses dados para verificar se a pessoa realmente atende, para fazer entrevistas. Eventualmente, vai se fazer o armazenamento desses currículos, se é em meio digital, se é em meio físico, em HDs, em nuvens. E você tem que ter um processo de exclusão desse dado, porque se você não teve autorização do titular de dados para manter esse dado pessoal no seu sistema, você tem que excluir. Veja que um processo simples como receber o currículo já envolve vários elementos. E quando eu vou falar de armazenamento de dados, sejam dados pessoais dos meus colaboradores, dados pessoais dos meus clientes, é importante que eu tenha uma tabela de temporalidade e uma tabela que vai me falar qual é a base legal. Então, eu guardo esses dados por razões administrativas? Se sim, por quanto tempo? Eu guardo os dados por motivos tributários? E ali tem dados pessoais? Se sim, por quanto tempo? Eu guardo o dado por razões legais? Se sim, por quanto tempo? Eu guardo esses dados por uma questão histórica? E se for por histórica, por quanto tempo? Novamente. Eu guardo os dados por uma questão comercial? Perceba que essa classificação do motivo por o qual eu guardo um dado, eu armazeno, e por quanto tempo eu faço isso, eu estou fazendo um levantamento de informação que me ajuda a verificar a adequação aos princípios, as bases legais que me autorizam, por exemplo, fazer a retenção desses dados. Dentro dessa estratégia, então, é sempre importante nós elencarmos e não perdermos de vista os 3 pilares: pessoas, processos, tecnologia. Vou dar um exemplo primeiro mais próximo de nós. Uma indústria automobilística desenvolve um carro de última geração. É um carro seguro, tem cinto de segurança, tem sensores, tem alarme. Então a indústria foi lá desenvolver uma tecnologia. O Estado estabelece normas, falando, olha, para você pilotar um carro em certa via, a velocidade máxima é 100, não pode passar dessa velocidade, normas. Junto com o carro, vem manuais que ensinam como operar aquela tecnologia. O condutor, ele passou por um processo de treinamento para estar habilitado.
Se esse condutor entrar nesse carro tecnológico e sair disparado, sem usar cinto de segurança, sem respeitar a norma e ocorrer um acidente, é provável que ele possa ter um dano maior. Veja só os senhores que não adiantou a norma, não adiantou a tecnologia se a pessoa não respeitou esses elementos. Então, nós voltamos na questão da importância da qualificação, da conscientização, da sensibilização das pessoas. Tanto o nosso colaborador interno tem que ser conscientizado, sensibilizado, como também o nosso cliente. Quando eu tenho uma governança, um compromisso com a proteção de dados pessoais, eu vou estar aderente aos princípios, eu vou informar. A informação vai ser para a finalidade determinada, inequívoco, expresso e específico. Eu estou dialogando, conversando com o meu cliente e isso acaba se transformando num fator positivo para a imagem da minha instituição. Então, dentro dessa ideia, é necessário fazer o treinamento da equipe, é necessário ter a transparência no uso dos dados e estar preparado para responder a um incidente. A resposta a incidente, existem várias metodologias para a resposta a incidente. Essa é uma doutrina já muito bem consolidada dentro dos CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Então, os times de CSIRT já têm toda uma doutrina de resposta a incidente. São boas práticas que eu posso ajustar à realidade de um vazamento de dados pessoais. Então, eu tenho ali uma fase de prevenção. Lembra? Prevenção é um princípio da lei geral. Eu tenho prevenção. Eu tenho uma fase de detecção do incidente. Esse incidente de vazamento aconteceu por um fator interno ou externo? Eu tenho uma fase de resposta. Eu vou comunicar ao titular, eu vou comunicar ao mercado, eu vou comunicar à autoridade. Quem eu preciso comunicar, em que tempo? Eu tenho uma fase de recuperação do meu estado operacional e eu tenho uma fase de correção. Ter um desenho de um fluxo de resposta a incidente. Esse fluxo estar documentado e ser de domínio dos colaboradores é de fundamental importância para uma resposta de incidente ágil, efetiva, eficaz, para reduzir o dano ao titular de dados, para diminuir o risco de afetar a imagem da minha instituição. Eu preciso estabelecer um processo de comunicação. Havendo um incidente de vazamento, quem será comunicado primeiro? A alta gerência? O comitê de privacidade? As equipes operacionais? Em que momento, em que escala? O que eu comunico? De que forma eu comunico? Eu já estou preparado para lançar um comunicado à imprensa? Eu já estou preparado para me comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Nesse sentido, eu preciso estar com todas essas ações documentadas, de forma a agir de forma rápida, eficaz e eficiente num caso de incidente. Dentro da dimensão, então, com isso, nós falamos, em termos gerais, de alguma das esferas do primeiro pilar, que é esse pilar de conformidade que envolve várias questões. Um segundo pilar é o pilar documental. Eu já tenho uma política de segurança da informação? Se sim, há necessidade de fazer a revisão dessa política? Essa política está de acordo com as melhores práticas de mercado? Como exemplo, as normas ISO 27001, a norma ISO 27002, o COBIT, o COSO. Qual é o meu padrão? Ou essa é uma política que eu desenvolvi por mim mesmo? Porque eu acho que é assim. Veja que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai falar de boas práticas de mercado. Então, eu preciso estar atento para desenvolver uma política de segurança aderente às boas práticas de mercado. E a minha política de privacidade? Já existe? Essa política de privacidade já fala como deve ser o comportamento dos meus colaboradores em relação aos dados pessoais? Ela também trata os dados pessoais dos colaboradores? Dessa política de privacidade, eu fiz ali derivar os termos de uso, a elaboração desses termos que vão ser comunicados ao titular de dados. Eu fiz aqui nessa fase documental uma revisão contratual
E nessa revisão contratual, eu analisei ali os artigos, os critérios para um adequado tratamento de dados pessoais, onde nesse contrato eu estou informando ao titular de dados, de forma clara, específica, se eu trato o dado pessoal dele, em que condições eu trato, para qual finalidade, por quanto tempo eu armazeno, se eu tenho obrigação legal e, por esse motivo, eu retenho os dados. Eu estou analisando os contratos com os meus parceiros e fornecedores, se eu estou permitindo que parceiros e fornecedores acessem dados pessoais que estão sob a minha responsabilidade. Nesse contrato, eu vou ter ali os critérios, exigindo desse fornecedor também a adequação à legislação. Para além das questões dos princípios contratuais da boa-fé, eu preciso também gerar garantias de que isso está sendo respeitado. Princípios da cooperação, da assistência, do sigilo, da informação, da lealdade contratual. O princípio do sigilo, que é um princípio da relação contratual da boa-fé objetiva, eu preciso explicitá-lo dentro do meu contrato. Preciso fazer uma harmonização dos termos. Os contratos estão tratando isso de que forma? Com o nome de sigilo, de privacidade, de confidencial, de íntimo. Em termos de gestão contratual, eu vou pacificar o termo. Vamos chamar isso aqui sempre de sigilo. Todos os contratos que nós gerarmos a partir de agora, o que diz respeito a essa política é sigilo e deve ter, no mínimo, esses critérios aqui. Temos que fazer um due diligence com os nossos parceiros. Então, mais do que estabelecer a relação contratual com seus termos, ter elementos outros que mostrem a minha proatividade enquanto instituição em relação aos parceiros, para que eles também estejam adequados. Então, posso fazer, por exemplo, um due diligence simples, através de um formulário com quesitos de adequação em relação ao LGPD, que eu encaminho ao meu fornecedor, ele responde e eu falo, olha, vou anexar esse questionário ao nosso contrato. Isso demonstra para a autoridade nacional, para o titular de dados, o meu comprometimento com a adequação à LGPD. Mais do que estar adotando medidas internas, eu também estou olhando para os meus parceiros e dialogando com eles no sentido de validar que eles também estão adequados. Porque dados pessoais que a mim são entregues, eventualmente eu posso passar para ele como operador de dados. Dentro do pilar do treinamento, eu tenho pelo menos 3 categorias. Eu tenho a categoria da conscientização, que é eu levar esclarecimento às pessoas da minha empresa sobre o que são dados pessoais, o que é o titular de dados, o que é o controlador, o que é o operador, quem é o encarregado, qual a importância de eu, a partir de agora, seguir essas orientações. Então, eu estou conscientizando, eu estou sensibilizando as equipes em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Um elemento já um pouco mais sofisticado é a formação. Então, os processos que eu tenho, eu começo a ajustar esses processos a uma nova realidade. E, nesse sentido, eu tenho que formar as pessoas para que elas sigam um novo processo, para que elas sigam um novo procedimento. E, por fim, eu tenho um pilar da capacitação, que é quando eu crio novos procedimentos, eu crio novos processos e agora eu preciso capacitar as pessoas a seguirem esses novos processos institucionais. Como um exemplo disso, podemos citar a questão do atendimento, que ao receber uma ligação, pede para que a pessoa do outro lado informe 3 contatos para ganhar um certo benefício no plano. Se eu criei uma adequação desse processo, mudando isso, eu tenho que qualificar esses operadores sobre qual é o novo processo. A partir de agora, nós não pedimos mais o contato. A partir de agora, nós informamos a pessoa um código que ela vai distribuir entre os conhecidos e se esses conhecidos ligarem para cá, ela vai informar o código, ela ganha o desconto. Olha o processo sendo alterado e a necessidade de formar. Entretanto, uma instituição, uma empresa, é um organismo vivo. Pessoas entram na instituição, pessoas saem, então eu tenho que pensar numa estratégia de criar uma base de conhecimento.
Base essa de conhecimento que é associada a ações do RH, toda vez que entra um novo colaborador, dentro do processo de ambientação, ele também tem que passar por essa fase de treinamento em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vejo, senhores, que os cuidados dizem respeito aos colaboradores que já estão na empresa e aos novos colaboradores. Dessas minhas políticas de privacidade, dessas minhas políticas de segurança, eu posso, dentro de um processo de comunicação interna, quinzenalmente pensar elementos ali e disparar através de e-mail, de informativo para todos os colaboradores, lembrando da política, lembrando dos princípios, lembrando das bases legais e gerando exemplos para que as pessoas comecem a firmar essa nova realidade, esse novo conhecimento, esse novo comportamento em relação aos dados pessoais. No quarto pilar da tecnologia, eu vou olhar questões como Privacy by Design by Default, privacidade por concepção por padrão. Os meus sistemas internos estão adequados? Se não estão adequados, eu já fiz um adequado processo de identificação de processos e dentro dessa identificação eu já fiz apliquei um grau de criticidade, eu já sei quais são os sistemas mais críticos. Uma vez elencados os sistemas mais críticos, é por esses que eu vou começar o meu esforço de adequação. Se eles não estão adequados ao conceito de privacidade por concepção, privacidade por padrão, que tem 9 princípios dentro dele, eu tenho que começar a fazer adequação. Se eu tenho plataformas fornecidas por terceiros, por fornecedores, eu vou validar se eles também estão realizando os esforços, a adequação à LGPD. Porque é minha obrigação, enquanto empresa controladora, cobrar dos meus fornecedores essa adequação. Vou analisar a minha arquitetura de rede. Há uma correta segregação dos dados em termos de arquitetura de rede? Vou analisar os meus bancos de dados, as instâncias de bancos de dados, as tabelas, as containers, estão criadas de forma que privilegie a proteção da privacidade? Se há um vazamento daquela instância de banco, dados pessoais sensíveis estão criptografados? Se eu não posso aplicar uma criptografia no meu banco de dados, que mecanismo é outro que eu estou usando para poder melhorar a proteção do dado, a privacidade do dado? Como que estão o sistema dos meus usuários internos? Estão atualizados para que dado não vaze em função de um worm, de um ataque? Como que está a conscientização dos meus colaboradores para que não trafeguem dados pessoais por meio do WhatsApp, por meio de contas como Gmail, contas públicas? Todas essas ações são fundamentais para que eu consiga gerar um equilíbrio de adequação da legislação a partir dos princípios pessoas, processo, tecnologia. Então, nós temos que desenvolver a percepção que os dados pessoais pertencem ao titular de dados, pertencem ao cidadão. E eu, enquanto organização controladora que sou sobre os dados, tenho que estar aderente aos princípios e tomar ações preventivas para a proteção desses dados e adequada proteção em relação à privacidade, alinhada com os princípios da LGPD. Eu tenho que ter, então, ética no tratamento dos dados. Eu não devo ter como princípio tratar os dados de forma ética simplesmente porque há uma sanção administrativa, porque há o risco na esfera civil e penal. É claro que eu sei que esse é um fator forte para as empresas. Mas o principal elemento que tem que pautar a minha decisão é que os dados pessoais, agora, eles fazem parte das esferas de proteção da intimidade, da privacidade do cidadão. Para lembrá-los, nós temos no Congresso uma PEC, proposta de emenda à Constituição, PEC 17, que vai positivar dado pessoal como direito fundamental.
Entretanto, independentemente dessa PEC, o Supremo Tribunal Federal, já em interpretação de decisão jurídica, à luz da Constituição, no artigo 5º, já tem a compreensão e interpretação constitucional que o dado pessoal é um direito fundamental. Quando nós falamos que o dado pessoal é um direito fundamental através de interpretação jurisprudencial, nós estamos abrindo as portas da Suprema Corte julgar e decidir sobre esse tema. Vejam, senhores, a relevância, a importância, a consequência no mundo jurídico de uma interpretação dessa natureza. Logo, uma questão muito importante é que nós não temos no Brasil ainda a cultura da proteção de dados pessoais. Nesse sentido, é urgente as ações para a geração de conhecimento, geração de cultura na proteção de dados pessoais. Outra questão que não pode ser esquecida é o pós-adequação. Então, eu tenho uma primeira fase onde eu faço um grande esforço de adequação, mas eu tenho que pensar no pós-adequação. Eu tenho que pensar em como que eu vou criar métricas e aprimorar as minhas métricas de monitoramento, de acompanhamento da adequação. Porque a alta direção, o conselho de administração, precisa desses elementos. Eu preciso, como já dito, treinar todos os colaboradores, refinar os meus processos. Isso é uma ação cíclica dentro do ciclo PDCA, Planejamento, Plan, Execução, Ação e Checagem. Então, o ciclo PDCA é uma boa prática que me ajuda nesse ciclo de aprimoramento dos meus processos. E eu tenho que fazer um planejamento orçamentário. O Conselho de Alta Direção, o Conselho de Administração tem que colocar no seu orçamento o provisionamento de recursos para adequação, manutenção, continuidade da proteção de dados pessoais, sob o risco de não adotar as devidas cautelas e sofrer uma sanção administrativa que pode chegar a 50 milhões de reais. Assim, a invasão da privacidade, quando não respeitado por uma empresa, não é um acidente, é uma decisão negocial consciente da empresa, que decidiu, nessa dimensão, não respeitar os princípios legais, não respeitar as bases legais. E ao tomar essa decisão de não agir com cautela, de não agir de forma preventiva, ela assume o risco da sanção, não só administrativa, mas também a sanção criminal e civil. Por isso, da importância de proteger a privacidade e os dados pessoais. Mas não só por isso, porque dado pessoal agora é entendido como um direito fundamental, que envolve a proteção da privacidade e da intimidade do titular de dados, do cidadão. E aqui eu quero usar o termo cidadão, porque quando nós usamos o termo titular, ele é um termo um pouco frio, um pouco distante da pessoa. Mas quando nós usamos o termo cidadão, nós estamos falando de uma pessoa humana, de um ser humano que tem as suas dimensões, das suas esferas da privacidade, das suas esferas da intimidade que devem ser protegidos. É um direito que não cabe a proteção somente pela pessoa, mas pelo coletivo, porque a todos nós afeta. Se a instituição possui, além de dados do cidadão brasileiro, ela possui também dados de cidadão europeu, se ela oferece serviços ao cidadão europeu, há necessidade também da adequação à GDPR, porque nós sabemos que essas legislações de proteção de dados, ela tem um caráter transnacional. Então, se nos meus bancos de dados eu tenho dados do cidadão europeu, eu ofereço serviços nessa economia global ao cidadão europeu, eu também tenho que estar adequado a esta legislação. Também é importante observar, nesse cenário onde eu trato dados pessoais de cidadão europeu,
a escolha de um escritório jurídico internacional que me ajude também na interpretação ou que me dê um suporte para eventuais questionamentos que eu venha a ter. Então, todos esses cuidados, essas cautelas, contribuem para que numa situação de urgência eu consiga ter elementos para tomar uma decisão mais célere, mais assertiva, mais rápida, mais eficiente, mais eficaz. Vamos agora ver 3 perguntas para fixação do tema tratado nessa aula. Primeira pergunta. As normas ISO são consideradas normas legais, padrão de fato, boas práticas de mercado, modelos universais? Você já consegue identificar qual a resposta correta? Vamos por eliminação. As normas ISO não são normas legais, porque elas são estabelecidas por entes privados. Também não são padrões de fato, muito menos são modelos universais, são recomendações. Então, a resposta correta é a letra C. As normas ISO são boas práticas do mercado, práticas que o mercado reconhece como práticas maduras, como práticas efetivas, eficientes, como bons modelos. Vamos à nossa segunda questão. Quanto à revisão de contrato, é correto afirmar? Opção A, não é necessário realizar a revisão? Basta realizar a revisão dos contratos externos? Basta revisar os contratos internos de trabalho? Há necessidade de revisão de todos os contratos que tratem de dados pessoais? Já identificou a resposta certa? Vamos por eliminação. Opção A, não é necessário realizar revisão. É claro, todos os contratos precisam ser revisados. Precisam verificar se lá há as garantias jurídicas, contratuais, em relação à proteção dos dados pessoais. Não é a opção A. Basta realizar revisão dos contratos externos. Não, eu tenho que revisar tanto os contratos internos, como também os meus contratos internos com os meus colaboradores, os contratos com os meus fornecedores e com meus clientes. Basta revisar os contratos internos de trabalho? Já respondemos que não é. Então, a opção que nos resta é a opção D. Temos a necessidade de revisar todos os contratos que tratem dados pessoais. E aqui eu diria que também é importante nós fazermos a uniformização, a pacificação dos termos utilizados. Então, eu criar um dicionário de termos, sigilo, eu vou usar sigilo para todos. Vamos ver a terceira questão. Privacidade, por definição e por padrão, envolve. Opção A prática de governança. Opção B, o desenvolvimento de políticas de proteção de dados e privacidade. Opção C, os processos de resposta a incidentes. E opção D, o conjunto de cuidados nas etapas iniciais de sistemas, software, produtos e soluções quanto à privacidade. Lembrando que privacidade, por definição, por concepção, é o conceito do Privacy by Design by Default, que é a ideia de você ter ações para garantir que sistemas, plataformas estejam adequadamente ajustadas para privacidade. Então, a resposta correta é a letra D, conjunto de cuidados e etapas iniciais de sistemas, softwares, produtos e soluções quanto à privacidade. A Privacy by Default by Design tem 9 princípios que vai falar, então, os princípios que devem ser analisados ao pensar um sistema, uma plataforma, um app. Pessoal, chegamos ao fim do nosso curso a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nesses encontros, nós tratamos de alguns aspectos da LGPD. Tratamos dos aspectos que nos parecem mais importantes. Não de todos, porque é uma lei extensa, é uma lei complexa, é uma lei que dialoga com vários outros elementos do nosso sistema normativo. Mas sim, trouxemos aqui uma visão ampla dos princípios, das bases legais, dos termos principais e também
de uma possibilidade, de uma estratégia de adequação. Agradeço a todos e todas e desejo bons estudos e adequação à LGPD. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.